Hoje eu finalmente vou falar daquele jogo que vocês já me pedem para fazer vídeos há meses, há anos que me pedem para fazer um vídeo sobre este jogo. Então hoje é com muita gratidão que eu vos apresento. Sometimes being a mom is like having to be in two places at once. Mom! Hey, Mom! 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 Hey, Mom! 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 That's when I stand my ground. With Claradrel. Claradril targets where you're most vulnerable, acts immediately, and lasts indefinitely. So you can get back to what matters most. Don't risk another minute. Take Claradrel and take life in your hands. O que vocês acabaram de ver foi um anúncio para um remédio, Claradril. Anúncios no YouTube têm no máximo até 30 segundos, mas não este. O tempo, em vez de diminuir, neste caso aumenta, e o botão para sair do anúncio nem funciona. O suposto anúncio para este medicamento simplesmente continua e as informações sobre tomar Claradril vão aparecendo ao longo do vídeo. Tudo o que antes pudesse indicar que o vídeo era um anúncio começa lentamente a desaparecer, tal como o sorriso da senhora, e ela toma mais do medicamento enquanto está a conduzir pelo bairro. Ela passa por uma casa onde aparentemente aconteceu um assassinato de 4 pessoas, por um homem visivelmente fora de si, uma situação lamentável, mas vida que segue. Do nada, o telemóvel começa a tocar e ela não atende. E um casaco de lã vermelho, no meio da estrada, chama a atenção dela. O mesmo casaco de lã que ela está a usar. E é assim que chegamos a esta cena. O clone começa a atacar a mulher, mas ela consegue sair por cima e foge para longe. Não há ninguém na rua para ajudá-la. O clone, determinado a apanhá-la, continua a correr até alcançar. Ela é alcançada e espancada no sítio. E só para ter a certeza que ela não sobrevive, o clone rouba o carro dela e faz isto. De alguma maneira ela conseguiu sobreviver e ficou o dia inteiro a tentar chegar a casa. É aí que ela vê as luzes acesas e o carro roubado no estacionamento, lembrando-se que tinha 2 filhos. A cena corta e nós agora estamos a ver outra versão da mulher, que tem os movimentos super descoordenados, e ela atende o telemóvel. Ela chama por Donna, mas ninguém responde. Donna? As cenas vão mudando de repente muito rápido. Desta vez é outra versão dela, que está a desenhar em todas as fotos de família, com exceção de uma foto em específico da filha. E por algum motivo ela faz isto.
Ela continua a chamar por Dona e parece cada vez mais desesperada. Em um outro momento, ela continua a tentar chegar mais perto da casa, arrastando-se lentamente. Até que vemos ela olhar para 4 cadeiras e atira para cada uma delas, uma por uma. Em outra cena, ela começa a falar com as paredes sobre um rapaz que ela conheceu. E o anúncio acaba desta maneira. AB Video Solutions. O anúncio pode ter acabado, mas não o conteúdo do produto em si. Infelizmente, tenho de dar um contexto para esta história não ficar assim tão confusa. Mas o vídeo que vocês acabaram de ver foi um vídeo que eu tirei do canal do YouTube do Adult Swim. E acho que por razões legais eles não podiam promover o site do medicamento nesta plataforma, mas no vídeo original, bem no comecinho, naquela parte em que neste está censurada, no original é um link para o site do Claridgel. Só de entrar no site e ficar um tempinho nele, a página começa de vez em quando a ficar desfocada e as imagens ficam a tremer. E o texto muda de fonte, o ecrã dá uns glitches, tudo fica meio estranho. O site cita mais efeitos colaterais de tomar Claridgel, diz que pode causar eventos neuropsiquiátricos graves, tipo depressão. Alguns casos relatados podem ter sido problematizados pelos sintomas de abstinência de Claridgel, em pacientes que pararam de tomar Claridgel. O texto continua a dizer que a depressão foi relatada em mães que pararam de tomar Claridgel, mas também só acontece com pessoas que tomaram Claridgel e continuam tomando Claridgel. No texto mais abaixo é basicamente a mesma coisa, sintomas que alteram comportamentos de pessoas, causam agitação e hostilidade. Tudo isto pode acontecer com pessoas que tomam Claridgel, pessoas que pararam de tomar Claridgel, ou pessoas com problemas psiquiátricos anteriores, ou pessoas sem problemas psiquiátricos anteriores. Ou seja, acontece com toda a gente, é só tomar uma vez e puf. Se isto só por si já é bastante estranho, se voltarmos ao topo da página e tentarmos clicar em qualquer outra página do site, ela não leva a lugar nenhum, e algumas das opções simplesmente desaparecem. Fazendo com que 3 destas desapareçam, o texto anterior muda, e apesar de continuar a falar de Claridgel, ele é estruturado de uma forma diferente. Se ocorrerem efeitos colaterais, por favor, pense 2 vezes. O seu interior afeta os efeitos colaterais externos. Claridgel afeta os seus efeitos colaterais internos no seu exterior. Por favor, escolha os efeitos antes de consultar Claridgel. Claridgel não é responsável pela troca de efeitos por dentro ou por fora. Na próxima linha tem a palavra Dona, colocada aleatoriamente no meio da frase, fazendo com que ela perca totalmente o sentido. Claridgel abre portas e não se responsabilizando Dona pelo que tem dentro. Além de que as doses normais para cada pessoa podem variar consoante a cor dos olhos, histórico médico, volume do sangue, peso dos órgãos, aulas de piano, cor do telemóvel, cor da relva, número de filhos, código postal, arrependimentos, lições aprendidas e dieta. Só o básico mesmo. Enquanto uma pessoa vai passando os olhos pelos textos e passa um tempo na página, dá para perceber que a imagem do Claridgel começa simplesmente a aumentar sozinha, e quanto mais ela cresce, mais as coisas vão ficando estranhas na página. A cara da mãe e do filho muda ao ponto de causar um desconforto irracional, e em determinado momento, se clicarmos na imagem, aparece uma mensagem: ajuda. Até que a certo ponto a imagem toma conta do ecrã por inteiro, e a página do Claridgel é substituída pelo clone da senhora. Pelo tanto de coisa que eu já disse, pode parecer que já não há mais conteúdo no site. E se pensaram isso, estão completamente enganados. Apesar de haver muitas partes clicáveis que não levam a lugar nenhum, tipo clicar na família, que só troca a imagem para uma mesa com Claridgel, ou clicar no remédio e ele só vai para o lado, mas existe uma exceção.
Clicando na casa, ela vem mais para a frente, cada vez mais e mais, conforme vais clicando nela. Até que vamos para dentro de um jogo. Um jogo no qual estamos à frente da casa que está no anúncio. A cada clique dado, dá para andar pelo lugar. Chegando à porta, conseguimos entrar na casa. A partir daqui temos duas opções de lugares para ir. Começando pela esquerda, temos a sala dos presentes derrubados pelo chão, que por acaso dá para pegar num dos presentes e ele é colocado no inventário. Dá para perceber que estamos no futuro do anúncio por causa destes presentes na casa e de outras coisas que a gente vai vendo. Continuando pela esquerda, dá para ir também para a varanda da casa, e dando uma vista de olhos não me parece ter nada de importante. Mas é também na varanda que temos acesso ao quintal da casa, onde dá para enterrar o presente de há pouco. E além disso, dá para clicar na cadeira que está no chão. Fica de noite instantaneamente e a música ambiente muda, ficando um tom muito mais escuro do que estava anteriormente. Indo em direção à direita, aparecem mais duas cadeiras, e uma delas é clicável. Quando clicamos nela, abre esta foto que nos remete logo para aquela cena do anúncio. Dá para clicar em cada uma delas, e atirar em cada uma por uma. E é só isto que acontece. Então, voltando para trás e dando mais uma volta pelo jardim, também dá para ver esta janela, que não aparenta ter nada de mais. Então, voltando para a casa e continuando a explorar, chegamos à parte dos retratos de família. Dá para nos aproximar-nos e ver que as fotos que tinham sido rabiscadas continuam rabiscadas. Também dá para clicar em cada uma das fotos e nós podemos desenhar nos retratos. Prestando mais atenção aos retratos, podemos perceber que a foto que ela não rabiscou no anúncio não se parece nada com a filha dela, fazendo com que seja possível que aquela foto seja dela de quando era mais nova. Continuando a explorar a casa, o último lugar que nos falta investigar é esta janela. Dá para nos aproximar-nos dela e, do nada, começa este vídeo. A pessoa correu para o andar de cima e nós demos TP para lá. Nesta parte de cima existem 2 quartos. Indo para o primeiro quarto, nós conseguimos reconhecer logo a porta do closet que estava no anúncio. E abrindo-a, nós vemos isto. Dá para nos aproximar-nos da mão, mas nada para além disso. Então, voltando e indo para outro quarto, dá para clicar neste espelho que reflete a janela que está atrás de nós. E outra vez, assim como aconteceu no andar de baixo, um vídeo começa a dar. O vídeo para e se clicarmos na janela o tempo escurece e damos TP para uma parte do quintal que tem um escorrega e também não dá para fazer mais nada por aqui. Com tudo isto feito, agora só nos falta um andar da casa, o andar de baixo. No andar de baixo dá para entrar no quarto das crianças e ver a janela na qual elas estavam a ser vigiadas. Indo por outro caminho, do lado oposto ao quarto das crianças, temos o que eu presumo ser o porão da casa. Aproximando-nos dele aparece isto, e assim como no closet só nos conseguimos aproximar mais e não acontece nada para além disso. Este é todo o conteúdo do jogo, basicamente. Passa-se depois dos eventos do anúncio, com algumas memórias do que já foi feito, como os presentes caídos no chão e o facto de podermos rabiscar os retratos outra vez. Além de que este jogo apresenta coisas que fazem ainda menos sentido, como enterrarmos o presente. Agora, voltando para o site, tem mais uma coisa que eu vos esqueci de contar. Se formos ver o código-fonte dele e andarmos um bocadinho para baixo, temos um texto a dizer "Eu sei que estás aqui". E logo abaixo dele temos um link que nos redireciona para este vídeo. Analisando o canal onde este vídeo foi publicado, o nome dele é um monte de letras sem sentido. Mas prestando mais atenção ao nome, dá para ver a palavra dona repetida 2 vezes, sendo a segunda vez um anagrama. O título do vídeo que acabámos de ver também é um monte de letras aleatórias e do mesmo canal tem mais um vídeo com um nome sem título, que é literalmente o mesmo vídeo com uma qualidade melhor, e assim dá para ver claramente a senhora do anúncio com o clone dela a observá-lo.
Na verdade, se voltarmos a ver o anúncio mais uma vez, apercebemos-nos de que ela sempre esteve lá. Ela sempre, desde o início, esteve a ver tudo sem nós sequer nos apercebermos. Este anúncio é dos mesmos criadores de This House Has People in It, o que já ajuda a perceber um bocadinho da loucura que é este anúncio, ou pelo menos a sátira de um, já que este anúncio é claramente uma referência a outros anúncios que fazem coisas do tipo. O mundo da senhora no anúncio começa sem cor, triste e ela com uma dor de cabeça e uma alergia, até que o Claradrill magicamente salva-a de todos os seus problemas. A princípio, Claradrill é apresentado como se fosse um anti-alérgico, e o nome Claradrill, que é uma referência a 2 anti-alérgicos que existem na vida real, Benadryl e Claritin, mas não, dá para perceber que Claradrill não é um simples anti-alérgico. Conforme o anúncio continua, depois do momento em que ela começa a dirigir, o narrador começa a citar um monte de efeitos colaterais de tomar Claradrill. Dentro do carro também dá para ver uma quantidade enorme de Claradrill no porta-luvas, o que mostra que ela está completamente viciada. Logo depois de tomar mais do remédio, ela vê uma cena de assassinato, e isso por si já é uma prévia do que vai acontecer, porque dá para ver que os ténis do corpo e do assassino são iguais. Provavelmente mais um caso de um clone que matou o seu original. Então ela continua a conduzir até que recebe uma chamada de alguém com o nome de Donna e ela não atende. Donna é um nome bastante repetido neste anúncio e a este ponto já é meio óbvio quem é. É o nome da própria senhora do anúncio. E para confirmar isso, para além de inúmeras ligações deste nome em relação a ela, apesar de ela estar a ligar a si própria e às vezes a gritar o seu próprio nome, Donna é uma palavra em latim que seria o mesmo de chamar alguém de senhora. E o nome das atrizes que fizeram as diferentes donas do anúncio são na verdade gêmeas e que têm o sobrenome justamente Donnelly. Assim dá para confirmar de vez que ela é Donna. A Donna recebe 2 ligações dela própria durante o anúncio inteiro. Uma delas ela atende e não acontece absolutamente nada, e já no futuro ela não atende e é atacada brutalmente, porque a chamada é suposto representar a última chamada antes da insanidade, e desta vez ela não atendeu. Este clone violento representa o vício da Donna por Claradrill, que vai lentamente acabando com a vida dela e da sua família. E neste mundo, tudo isto é causado por um simples anti-alérgico e os efeitos colaterais dele. Só que, reforçando a ideia, Claradrill não é um simples anti-alérgico. Claradrill representa principalmente os antidepressivos e o vício no uso deles. Existem várias coisas que comprovam isso, sendo uma delas o facto de ambas as gêmeas serem psicoterapeutas na vida real. Mas a crítica deste anúncio não é contra o uso de antidepressivos caso sejam recomendados. A crítica é feita exclusivamente para os anúncios reais feitos sobre antidepressivos e que também acabam englobando outros remédios. Nos Estados Unidos, pelo menos até 2014, anúncios de medicamentos tipo antidepressivos eram extremamente vulgares e parecidos com o início do Claradrill. Este é um exemplo de um anúncio real de lá. Some people have had changes in behavior, hostility, agitation, depressed mood, and thoughts or actions while taking or after stopping Chantix. If you notice agitation, hostility, depression, or changes in behavior, thinking, or mood that are not typical for you, or if you develop thoughts or actions, stop taking Chantix and call your doctor right away. Talk to your doctor about any history of depression or other mental health problems, which can get worse while taking Chantix. Some people can have allergic or serious skin reactions to Chantix, some of which can be life-threatening. E existem vários iguais a este. O narrador a citar efeitos colaterais absurdos de uma maneira super calma. Cá em Portugal e na União Europeia não é tão comum vermos anúncios deste género que citem tantos efeitos colaterais. Mas mesmo de acordo com uma pessoa que trabalha na Fiocruz, que é como se fosse a DGS só que do Brasil, e estuda os efeitos deste tipo de anúncios há mais de uma década, vou citar um dos motivos mais importantes que ele acha do porquê anúncios como este, até os mais simples, serem prejudiciais. Ao tornar obrigatória a inserção da frase "ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado", ao final de cada propaganda, o atual modelo regulador estimula pelo menos o primeiro consumo incorreto, inconsciente ou irracional de medicamentos.
E de acordo com ele, isto acaba por deixar o utilizador mais propenso a tomar medicamentos por conta própria. E só depois de usares o medicamento e ele não ajudar, só aí é que deves procurar ajuda médica especializada. Este é o conceito base da crítica feita pelo anúncio do Claradrill. A dona começou a usar antidepressivos por causa do stress de ser uma mãe solteira e ter de cuidar dos filhos dela sozinha, já que o marido dela foi morto. Dá para confirmar isso quando nos mostram 2 cadeiras pequenas e 2 cadeiras grandes. E o tiro só funciona precisamente em uma das cadeiras grandes. Fora o facto de aparecer a cabeça de um homem enterrado no porão da casa. Dona até fica a tentar procurar outro homem e fala disso com as paredes, mas esta parte da vida dela também não me parece estar a correr muito bem. E por conta disso, e de tentar estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é que ela decidiu começar a tomar Claradrill, sem controle nenhum, por causa do anúncio que prometia uma vida melhor. Dona sente falta do passado, de quando a vida era mais simples, e por isso é que quando ela está drogada e vê a sua foto em criança, ela imita a pose da foto e fora a cena dela de quando ela está num vestido de princesa. Os filhos dela foram sendo deixados de lado por causa do vício. Até é mostrado no início do anúncio que ela está a brincar com os filhos e depois ela entra no carro e em vez de estarem as crianças no banco de trás, o que é mostrado é justamente um monte de embalagens de Claradrill. Claradrill acabou com a vida dela e da sua família, e não só a dela, mas a de muitas outras pessoas que passaram pelo mesmo, viram o anúncio, começaram a usar Claradrill, ficaram viciados e foi-nos mostrado o resultado final do vício logo antes da dona ser atacada por ela própria. No fim de tudo, a polícia também vai até a casa da dona, por tudo o que ela anda a fazer com ela própria e com as crianças. E ela termina o anúncio a dizer que não está armada, deixando em aberto uma possibilidade. Ela matou, ou não, as crianças. Espero que tenham gostado do vídeo. A maior parte das teorias foram tiradas do Reddit e do vídeo do Rentune, que fala sobre o mesmo tema. O vídeo dele está tão bem feito que eu decidi pegar na ideia de usar um monitor para mostrar o anúncio visto de outra perspectiva, exatamente como ele faz. Só que eu tive de mudar um bocadinho as coisas porque eu não tenho um monitor, então decidi fazer esta cena 3D. E é isso. Espero que tenham uma boa noite ou um bom dia e tchau.